Fala, nação rubro-negra. O Flamengo em Foco tá no ar com mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começarmos, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. E atenção! Todo mundo que se inscrever no canal e comentar aqui embaixo o nome e a cidade de onde está assistindo vai estar automaticamente participando do sorteio de uma camisa oficial do Flamengo. Então já se inscreve agora, comenta seu nome e sua cidade e você pode ser o próximo torcedor a vestir o manto. Agora bora direto para as notícias. O Flamengo está diante de uma encruzilhada que não admite neutralidade, proteger o planejamento da temporada ou reagir com força imediata ao risco que se desenha no estadual. O clássico contra o Vasco, no Maracanã, deixou de ser apenas mais um capítulo do calendário e virou um teste de nervos, de convicções e de comando técnico. O cenário é cristalino e incômodo. A equipe que iniciou o torneio com base no Sub-20 somou apenas um ponto em 3 partidas, ocupa a última posição do seu grupo e já enxerga, sem filtros, a possibilidade de cair no quadrangular do rebaixamento. A diretoria, sensível ao alerta, discute reforçar o time jovem com profissionais para evitar que uma crise esportiva se transforme em um efeito cascata sobre o restante do ano. Essa mudança de rota tem nomes e consequências. Jogadores com menor minutagem recente como Royal, Ayrton Lucas, Alan, Everton Araújo, Michael e Everton Cebolinha entram no radar para compor um elenco mais robusto no clássico. A pressão interna por um time mais forte existe e é concreta. A discussão sobre quem vai a campo não é protocolar, é estratégica. O objetivo é simples e direto: estancar a sangria de resultados e recuperar tração competitiva já na quarta-feira, à noite, no Maracanã. A pergunta que paira sobre o gramado é tão importante quanto a escalação: quem estará à beira do campo? A princípio, Bruno Pivetti foi designado para comandar a equipe até o fim de semana, no duelo contra o Fluminense. No entanto, a volta de Felipe Luiz já contra o Vasco não está descartada e depende do desenho final da lista de atletas disponíveis para o clássico. O clube, inclusive, atualizou o vínculo do treinador no registro oficial da Confederação, sinalizando que a estrutura para sua atuação está pronta caso a decisão pendesse para sua presença imediata no comando técnico. Por trás dessa disputa de pranchetas, há um plano macro que não pode ser ignorado. O elenco principal treinou em 2 períodos e a semana foi desenhada para intensificar cargas, mirando a estreia no Campeonato Brasileiro contra o São Paulo e, sobretudo, a Supercopa diante do Corinthians. Em outras palavras, cada minuto de treino foi pensado para construir desempenho em jogos de alta exigência. Qualquer desvio, como antecipar o uso de titulares ou semi-titulares no estadual, precisa ser justificado por risco real e benefício imediato. O regulamento do Carioca em 2 grupos de 6 equipes adiciona uma camada de tensão. Os 2 piores de cada chave vão para um quadrangular de descenso, com confrontos em ida e volta. Isso significa 6 partidas extras, em um momento do calendário que deveria estar dedicado à lapidação do time principal. O custo esportivo e físico de entrar nesse quadrangular é alto, e o Flamengo, hoje lanterna do seu grupo, não pode tratar essa possibilidade como remota. É um risco presente, mensurável e, se não for enfrentado agora, pode cobrar um preço pesado adiante. A decisão de mesclar jovens com profissionais não é apenas uma resposta tática, é uma mensagem. Ela diz ao elenco que o clube não aceitará a inércia, ao torcedor que o clássico será tratado com seriedade e aos rivais que o Flamengo não pretende normalizar tropeços. Ao mesmo tempo, exige cuidado: acelerar retornos sem critério pode comprometer a preparação para competições de maior impacto técnico e financeiro. O equilíbrio entre urgência e planejamento é o fio da navalha. Nesse tabuleiro, Felipe Luiz e Bruno Pivetti representam caminhos distintos de condução. Pivetti, já à frente do grupo no curto prazo, oferece continuidade operacional e leitura imediata do que funcionou e do que falhou com a base. Felipe, por sua vez, carrega o peso do cargo e a autoridade para redefinir o tom competitivo do time, especialmente se a lista de profissionais convocados para o clássico for robusta. A escolha não é apenas sobre quem dá instruções, é sobre qual narrativa o clube quer escrever a partir de agora. O clube sabe que decisões impopulares podem ser necessárias. Se a comissão optar por Felipe Luiz no clássico,
a mensagem será de autoridade e reordenação imediata. Se mantiver pivete, sinaliza confiança no processo e na capacidade de ajuste com a base reforçada. Em ambos os casos, o que vai pesar é a coerência entre discurso e prática. Quem estiver à beira do campo precisa entregar um plano que traduza urgência em desempenho. O clássico, portanto, é mais do que um jogo. É um teste de governança, de leitura de risco e de coragem para ajustar o rumo sem perder o norte da temporada. O Flamengo tem elenco, estrutura e ambição para não se deixar arrastar por um início ruim. Mas precisa transformar intenção em ação e ação em resultado já. Se a pergunta é Felipe Luiz ou Bruno Pivetti, a resposta, por enquanto, está condicionada ao desenho final da equipe que irá a campo. A princípio, Pivetti segue até o fim de semana, a possibilidade de Felipe assumir já contra o Vasco permanece aberta e depende do pacote de decisões sobre quem será utilizado no clássico. O registro atualizado do treinador reforça que a porta está entreaberta. O clube vai bater o martelo com base no que melhor protege o presente sem sabotar o futuro. No fim, o que está em jogo é a capacidade de o Flamengo transformar um alerta em oportunidade. Um clássico sob pressão pode ser o início de uma reconstrução de confiança. E confiança, no futebol, é o combustível que separa quem reage de quem se explica. O Maracanã vai cobrar uma resposta e o Flamengo sabe que não há espaço para meias medidas. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. Um vídeo exibido no Jornal Nacional, em tom de luto, mexeu com o coração da nação rubro-negra e rapidamente se transformou em um dos assuntos mais comentados do país. A reportagem, que trouxe imagens fortes e declarações emocionadas, colocou o Flamengo no centro de uma narrativa que mistura dor, memória e reflexão sobre o impacto do clube na vida de milhões de pessoas. O burburinho gerado foi imediato e intenso, com torcedores, jornalistas e personalidades reagindo de forma apaixonada ao conteúdo exibido. A notícia, apresentada em rede nacional, trouxe à tona lembranças de episódios marcantes da história do Flamengo, em especial momentos de perda que ainda ecoam na memória coletiva. O tom solene da reportagem, acompanhado de imagens em preto e branco e depoimentos carregados de emoção, deu ao público a sensação de que não se tratava apenas de uma cobertura jornalística, mas de um tributo à dimensão cultural e social do clube. O impacto foi tão grande que, minutos após a exibição, as redes sociais já estavam tomadas por comentários. Hashtags relacionadas ao Flamengo e ao luto exibido no telejornal alcançaram os primeiros lugares nos Trending Topics, e milhares de torcedores compartilharam suas próprias histórias de ligação afetiva com o clube. O episódio mostrou, mais uma vez, como o Flamengo transcende o futebol e se torna parte da identidade de seus seguidores. Nos programas esportivos da manhã seguinte, o tema dominou os debates. Comentaristas analisaram não apenas o conteúdo da reportagem, mas também o efeito que ela teve sobre a torcida. Muitos destacaram que o Flamengo, por sua grandeza, carrega consigo não apenas vitórias e títulos, mas também momentos de dor que precisam ser lembrados para que a história seja contada em sua totalidade. O burburinho também atingiu os rivais. Torcedores de outros clubes se manifestaram, alguns em tom de respeito, reconhecendo a importância do Flamengo para o futebol brasileiro, outros em tom crítico, questionando a forma como o telejornal deu destaque ao episódio. Essa diversidade de opiniões apenas reforçou a centralidade do Flamengo no imaginário esportivo nacional. Dentro do clube, dirigentes acompanharam atentamente a repercussão. Embora não tenham feito declarações oficiais, fontes internas revelaram que o Flamengo considera o episódio como uma oportunidade de reforçar sua identidade e de valorizar a memória de personagens que marcaram sua trajetória. O luto exibido no Jornal Nacional foi visto como um reconhecimento da dimensão histórica do clube. Ex-jogadores e ídolos históricos também se pronunciaram. Muitos destacaram que o Flamengo é feito de glórias, mas também de perdas que moldaram sua identidade. Para esses ex-atletas, o tributo exibido em rede nacional é uma forma de manter viva a memória de companheiros e de mostrar ao público que o futebol é, acima de tudo, humano. A repercussão internacional não tardou.
Veículos estrangeiros repercutiram a notícia, destacando a força da torcida flamenguista e a maneira como o clube se conecta com sua comunidade. Para muitos jornalistas de fora, o episódio mostrou que o Flamengo é mais do que um time, é um fenômeno cultural que mobiliza milhões de pessoas. A torcida, por sua vez, reagiu com intensidade. Em diferentes bairros do Rio de Janeiro, grupos de torcedores organizaram vigílias e encontros para relembrar momentos de dor e de superação. O sentimento coletivo era de união, como se o episódio exibido no telejornal tivesse reavivado uma chama de pertencimento que une gerações. O burburinho também trouxe reflexões sobre o papel da mídia na construção da memória esportiva. Ao dedicar espaço a um tema tão delicado, o Jornal Nacional mostrou que o futebol não é apenas espetáculo, mas também história, emoção e humanidade. Essa abordagem foi elogiada por especialistas em comunicação, que destacaram a importância de tratar o esporte como parte da cultura nacional. A repercussão ainda gerou debate sobre como o Flamengo deve lidar com sua própria memória institucional. Muitos torcedores cobraram que o clube crie mais espaços de homenagem e de preservação da história, como museus, documentários e eventos que valorizem não apenas as vitórias, mas também os momentos de dor que moldaram sua trajetória. Do ponto de vista econômico, o episódio também teve impacto. A valorização da marca Flamengo, já consolidada, ganhou um novo capítulo. Patrocinadores aproveitaram a repercussão para associar suas campanhas à ideia de memória e pertencimento, enquanto o clube planeja ações especiais para explorar o tema de forma respeitosa e significativa. A repercussão cultural foi igualmente intensa. Artistas, músicos e escritores se manifestaram, destacando a importância do Flamengo como símbolo de identidade popular. Muitos lembraram que o clube está presente em músicas, livros e filmes, e que sua história é inseparável da história do Brasil. O episódio exibido no telejornal reforçou essa conexão. A fala de torcedores comuns também ganhou destaque. Em entrevistas, muitos relataram como o Flamengo esteve presente em momentos de suas vidas, seja em vitórias que marcaram gerações, seja em perdas que deixaram cicatrizes. O luto exibido no Jornal Nacional foi interpretado como um espelho dessas experiências pessoais. Nos dias seguintes, o tema continuou a ser pauta. Programas esportivos, jornais impressos e portais digitais dedicaram espaço para analisar o impacto da reportagem. O consenso foi de que o Flamengo, mais uma vez, mostrou sua capacidade de mobilizar emoções e de se tornar protagonista em qualquer contexto. A repercussão também trouxe à tona a discussão sobre o futuro. Muitos torcedores destacaram que, embora o episódio tenha sido marcado pela dor, ele também serve como inspiração para que o clube siga em frente, honrando sua história e construindo novas páginas de glória. O luto, nesse sentido, foi visto como parte de um ciclo que fortalece o Flamengo. O episódio ainda gerou impacto político. Autoridades esportivas e parlamentares comentaram a decisão do telejornal de dar destaque ao tema, destacando a importância de preservar a memória do futebol brasileiro. O Flamengo, nesse contexto, foi tratado como patrimônio cultural que precisa ser valorizado. A repercussão também atingiu o campo acadêmico. Pesquisadores de história e sociologia destacaram o episódio como exemplo de como o futebol reflete questões sociais e culturais. O Flamengo, nesse sentido, foi analisado como um fenômeno que ultrapassa o esporte e que se conecta diretamente com a identidade nacional. O burburinho em torno do luto exibido no Jornal Nacional mostrou, acima de tudo, que o Flamengo é mais do que um clube. É uma instituição que carrega consigo histórias de glória e de dor, e que mobiliza milhões de pessoas em torno de uma paixão que transcende gerações. O episódio reforçou a ideia de que o futebol é parte da vida e que o Flamengo é parte da alma do Brasil. No fim, o que fica é a certeza de que o Flamengo continua sendo o protagonista em todos os cenários. Seja em vitórias, seja em momentos de luto, o clube mobiliza emoções e gera repercussão. O episódio exibido no Jornal Nacional não apenas trouxe à tona lembranças dolorosas, mas também reafirmou a grandeza do Flamengo como um fenômeno cultural e esportivo. A repercussão da notícia de luto envolvendo o Flamengo, exibida em rede nacional, continua reverberando com força nos mais diversos setores da sociedade. O impacto emocional foi tão profundo que, mesmo dias após a reportagem, torcedores ainda se manifestam em redes sociais, compartilhando lembranças e histórias pessoais ligadas ao clube.
Esse movimento espontâneo mostra como o Flamengo transcende o futebol e se conecta diretamente com a vida cotidiana de milhões de brasileiros, transformando o episódio em um fenômeno cultural de grande alcance. Nos programas esportivos, o tema segue sendo pauta principal. Jornalistas e comentaristas dedicam longos blocos para discutir não apenas o conteúdo da reportagem, mas também o efeito que ela teve sobre a torcida e sobre a imagem institucional do clube. Muitos destacam que o Flamengo, por sua grandeza, carrega consigo responsabilidades que vão além das quatro linhas, e que o luto exibido no telejornal reforça essa dimensão humana e social. A repercussão também atingiu o campo político. Autoridades esportivas e parlamentares se pronunciaram, destacando a importância de preservar a memória do futebol brasileiro e de valorizar clubes que representam patrimônio cultural. O Flamengo, nesse contexto, foi tratado como símbolo nacional, e o episódio serviu para reforçar debates sobre políticas de preservação da história esportiva. No meio acadêmico, pesquisadores de história e sociologia passaram a analisar o caso como exemplo de como o futebol reflete questões sociais mais amplas. Seminários e debates foram organizados em universidades, discutindo a importância de tratar o esporte como parte da identidade nacional. O Flamengo, nesse sentido, tornou-se objeto de estudo e inspiração para reflexões sobre pertencimento e memória coletiva. A repercussão internacional também foi significativa. Veículos estrangeiros repercutiram a notícia, destacando a força da torcida flamenguista e a maneira como o clube se conecta com sua comunidade. Para muitos jornalistas de fora, o episódio mostrou que o Flamengo é mais do que um time, é um fenômeno cultural que mobiliza milhões de pessoas e que merece atenção global. Torcedores rivais, mesmo aqueles que costumam provocar o Flamengo em momentos de derrota, se manifestaram em tom de respeito. Muitos reconheceram a importância do episódio e destacaram que, em situações de luto, o futebol deve ser visto como espaço de união e solidariedade. Essa reação reforçou a ideia de que o esporte pode ser ponte para valores humanos mais profundos. A repercussão também trouxe reflexos econômicos. Patrocinadores aproveitaram o momento para associar suas campanhas à ideia de memória e pertencimento, enquanto o clube planeja ações especiais para explorar o tema de forma respeitosa. Produtos licenciados e eventos comemorativos estão sendo discutidos, ampliando o impacto financeiro da decisão e fortalecendo ainda mais a relação com a torcida. Ex-jogadores e ídolos históricos do Flamengo foram lembrados e homenageados. Muitos deles relataram a emoção de ver o clube reconhecido em rede nacional em um momento tão delicado. Para esses ex-atletas, o tributo exibido no telejornal é uma forma de manter viva a memória de companheiros e de mostrar ao público que o futebol é, acima de tudo, humano. A repercussão cultural foi igualmente intensa. Artistas, músicos e escritores se manifestaram, destacando a importância do Flamengo como símbolo de identidade popular. Muitos lembraram que o clube está presente em músicas, livros e filmes, e que sua história é inseparável da história do Brasil. O episódio exibido no telejornal reforçou essa conexão e inspirou novas produções culturais. Por fim, o burburinho em torno do luto exibido no Jornal Nacional mostrou que o Flamengo é mais do que um clube de futebol. É uma instituição que carrega consigo histórias de glória e de dor, e que mobiliza milhões de pessoas em torno de uma paixão que transcende gerações. O episódio reforçou a ideia de que o futebol é parte da vida e que o Flamengo é parte da alma do Brasil, consolidando sua posição como protagonista em todos os cenários. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.